Nossa aula 35, hoje nós começaremos a ver a respeito dos apóstolos e dos atos dos apóstolos, logo a igreja, né? Comecemos então falando sobre onde iniciou a igreja, onde estavam os apóstolos, a igreja em Jerusalém. Esse quadro mostra aqui o tempo, né? Então, nós estamos a partir da morte de Jesus. O Pentecostes deve ter acontecido entre o ano 30 e 33, mais uma vez aquela questão, né, de datas, mas ele acontece 50 dias depois da morte de Jesus. Então Jesus morreu nesse período. Um pouco tempo depois nós temos a conversão de Saulo, primeira visita de Paulo a Jerusalém, e aqui nós teremos outros acontecimentos que a gente vai ver aí durante o curso, né? O imperador nesse tempo, quando inicia a igreja em Jerusalém, é Tibério. Então Tibério, ele é um imperador que substituiu lá o César Augusto, e ele vai ser imperador, né? Ele foi imperador do ano 14 até o ano 37. Então, nós estamos nesse período aí sob o regime lá de Tibério. Aí a gente tem aqui o Filipe, que está sendo um tetrarca, né, na região da Bereia, Herodes Antipas na Galileia, o Pôncio Pilatos ali na região da Judéia. Ok? Depois a gente tem aqui o próximo imperador Calígula, depois Agripa I, enfim, aí a história vai avançando, a gente vai colocando outros quadros aí também. Então nós estamos assim, por volta do ano 30 a 33, o início da igreja. Então o que a gente vê no livro, narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, e narrando como que a igreja tem ali o seu início. Quando a gente fala início da igreja neotestamentária, lembrando que na teologia reformada a igreja não começa no Novo Testamento, né? Ela já vem desde lá do Antigo Testamento, lógico, funcionando dentro da antiga aliança, com algumas peculiaridades que nós já estudamos aí no decorrer do curso. Bom, então nós temos a ascensão de Jesus. Então a ascensão de Jesus acontece aí 40 dias após a ressurreição, conforme narra lá o livro de Atos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. E neste período Jesus foi visto por várias pessoas. O apóstolo Paulo vai, inclusive, fazer uma relação de pessoas, nominalmente, e depois até em termos de quantidade. Muitas pessoas testemunharam o Jesus ressurreto. Ok? A gente não tem, nem por parte dos romanos, um questionamento a respeito do Jesus ressurreto. Então, muitas testemunhas, né, presenciaram isso. Isso não foi um problema para a igreja, por causa dessa quantidade de testemunhas. Claro, ressurreição é um dogma, já falei para vocês em outra ocasião, né? Dogma, porque nunca será possível explicar por meio da racionalidade natural como é que isso pode acontecer, né? Assim como o nascimento ou a concepção virginal de Jesus Cristo. Nós temos então uma das primeiras atitudes ali dos apóstolos, né? Eles ficaram ali reunidos, um pouco que percebe-se um pouco assim, e agora, né? A gente tem toda essa informação, todo o ensino de Jesus, mas o que faz? Vamos esperar, e uma das primeiras atitudes é fazer a escolha de um substituto para Judas, né? O Judas Iscariotes, para que o número 12 ele continuasse. Então 12 apóstolos, né? Assim como
no Antigo Testamento, a gente tem esse número 12 com as 12 tribos. Então, 12 apóstolos, e a escolha que eles foi por sorteio, mas eles entenderam que foi algo direcionado por Deus, foi deste Matias. Então, Matias foi uma pessoa que também acompanhou Jesus, ele também seguiu Jesus, mas ele não fazia parte daquele grupo dos 12, né? Então, o que a gente entende? Que não eram só os 12 que seguiam Jesus, tinha até mais gente, mas havia um grupo mais específico dos 12, inclusive dentro dos 12 havia um outro grupo mais específico ainda, que era o Pedro, Tiago e o João, né? Que também tinham ali uma afinidade com Jesus. Muito bem, então o Matias é escolhido aí, isso acontece antes do Pentecostes. Então, entre o Pentecostes e a ascensão de Jesus, nós temos 10 dias, nesse período ou dentro desses 40, nesse período de 50 dias, porque né, o Lucas ele não está dizendo se isso aconteceu antes ou depois. Pela sequência, é depois da ascensão de Jesus, né? Que é o versículo 26 do primeiro capítulo de Atos. E aí eu aproveitei para colocar aí um questionamento: quem que é o 12º apóstolo? É Paulo ou é Matias? Então existe esse questionamento. Se você fizer uma pesquisa hoje nessa ferramenta que quase todo mundo usa, ou se não todo mundo, que é o Google ou a internet, você verá pessoas defendendo Paulo, pessoas defendendo que Paulo não foi o 12º apóstolo, né? Mas o que, pelo menos, eu concordo, né, é que nós temos Paulo em pé de igualdade com os apóstolos, mas não contado entre os 12. Tá? Então, 1 Coríntios 15, versículo 7. É o que está escrito aqui no texto, ó. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? Naquele que ele está se dirigindo então aos 12. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida me tornou vã. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Então, o que a gente percebe aqui? Que Paulo também não estava... Gente, estou entre os 12, eu não estou... Se for contar em termos de trabalho, eu trabalhei mais do que todos, mas isso para mim, né, uma marca do apóstolo Paulo, que a gente vê, é a humildade dele, né? Isso é contestável. E ele mesmo fala lá aos Filipenses: se alguém tinha alguma coisa para se gloriar, esse cara era eu, né? Mas, tudo perda, tudo para mim não tem sentido nenhum. Para mim o que interessa é a salvação pela fé em Cristo Jesus. É para isso que eu exercito aqui o meu ministério, né? Então, fontes históricas e até mesmo bíblicas apontam algumas o que aconteceu, o que fizeram os apóstolos depois aí da morte de Jesus. Então, o Simão Pedro, importante frisar ali, né, o Simão Pedro, porque tem 2 Simão. Então esse é o Simão Pedro, que a gente normalmente chama de Pedro. Às vezes só de Simão, tá? Mas lembrando que tem mais Simão. Simão Pedro, as tradições posteriores mencionam visitas à Bretanha e à Gália, aquela região mais ao norte ali da Europa. Também fontes históricas, né, dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante perseguição comandada por Nero. O Nero foi imperador desse período aí, e nesse período, entre 64 e 68,
O apóstolo Paulo, né, foi martirizado, assim como Pedro também. E aí é uma tradição, não está na Bíblia isso, não está escrito na Bíblia que ele foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Mas fontes antigas falam isso. O André, acredita-se, veja, não tinha um historiador ali, né? Então são tradições de textos que não são canônicos, por isso que usa isso aí, ó. Acredita-se ter pregado na Sítia, uma região da Ásia Menor, e na Grécia. Também foi crucificado, também mais um mártir aí, né, André, nessa cidade aí, Patras, na região da Acaia. Tiago, filho de Zebedeu, não tem nenhuma informação histórica. Tá? Lembrando que nós temos mais Tiagos, nós temos 3 Tiagos pelo menos, né? O filho de Zebedeu, o filho de Alfeu e o Tiago, o irmão de Jesus. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Esse filho de Zebedeu é o irmão de João, né? O João apóstolo. O João, que também é filho de Zebedeu, né? Serviu em Éfeso, a gente sabe disso pelas suas cartas e pelo Apocalipse. Disse que repreendeu Cerinto, gnóstico da igreja primitiva. Então, os comentários das cartas de João, os comentários do Apocalipse, os comentaristas, eles veem João fazendo uma defesa da ortodoxia em frente à ameaça gnóstica liderada por esse tal de Cerinto. Então é muito comum a gente ver na carta de Paulo, e mesmo no carta de João, e mesmo no início do Apocalipse, essa referência, Jesus veio em carne, aquele que confessa que Jesus veio em carne. Porque qual era a argumentação dos filósofos, dos gnósticos, é que Jesus ele tinha uma aparência humana, mas ele não era de fato humano, né? Na tentativa de explicar a questão da ressurreição, dessa dualidade ou dicotomia Jesus e Cristo. Jesus é um Cristo, né? Incorpora ali Jesus, digamos assim. Então João foi um defensor, né, importante para a igreja, porque a gente está aí no final do 1º século e a igreja já está enfrentando ameaças doutrinárias, né? O apóstolo Paulo vai também lidar, né, contra os judaizantes. A gente tem os ebionitas, que também no 1º século já é uma ameaça doutrinária à igreja. A gente vai ver isso também em futuros slides, quando nós entrarmos na parte do período pós-apostólico. Sofreu morte natural em Éfeso no ano 100, então João morreu, né, bem velho, talvez o último. Essa informação fala que então ele foi o último dos apóstolos, né, quiser morrer, tá? Filipe, também crucificado, segundo se diz em Hierápolis, na Ásia Menor. Mais um mártir aí. Mateus, tradições contraditórias o situam na Etiópia, na Pártia, na Pérsia e na Macedônia. Então você vê que o Mateus foi já um apóstolo no sentido mais missionário, né? Foi bem longe. Na Etiópia é norte da África, tá? Pérsia é a região aqui onde hoje é o Irã, né? Então ele já foi ali para a região da Mesopotâmia. E Macedônia já é o outro lado, né? A região da Grécia. Então o Mateus foi um viajante, né? Um missionário mesmo. Tomé, acredita-se ter pregado na Babilônia, então região mais ao sul ali da Pérsia, onde hoje é o Iraque. Uma tradição muito antiga e bastante reconhecida o menciona fundando igrejas e finalmente sendo martirizado na Índia. Ou seja, ele foi até a Babilônia e depois ele foi mais para frente ainda, um pouquinho mais para baixo e para frente, né? Então, se isso é uma informação
verdadeira, né? Porque isso aí vem de tradições, a gente vê que já no primeiro século o evangelho já tinha chegado lá na Índia. Então já estava no norte da África, já estava ali na Pérsia, no norte ou na Índia, e claro, na Europa, né? Sua primeira região ali, no Oriente Médio, claro, onde nasceu na igreja de Jerusalém. Como que ela se expandiu, né? Cresceu rapidamente. Bartolomeu acredita-se ter acompanhado Filipe a Hierápolis, foi martirizado depois de seu ministério na Armênia, então mais um mártir aí. Tiago, filho de Alfeu, que é confundido reiteradas vezes com Tiago, irmão de Jesus, na tradição da igreja primitiva. Possivelmente desenvolveu um ministério na Síria. Repetiu. Tudo bem, então é o que a gente tem aí Claro, se você pesquisar, você acha que tem mais informações, mas é suficiente para a gente ter uma ideia, né? Ou seja, esses 12 aí, eles não ficaram paradinhos, né? Bracinho cruzado, eles botaram em ação o que aprenderam com Jesus e cumpriram a ordem de pregar o Evangelho. Bom, 50 dias... Pentecostes agora, 50 dias após a ressurreição, na festa do Pentecostes, uma das principais festas, né, dos judeus, acontece o derramamento do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, 1 a 4, aliás, até segue essa narrativa, e a partir então da presença do Espírito Santo, começa a igreja a desenvolver, né, o seu trabalho. Cheio do Espírito Santo, a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas são batizadas. Então, Atos capítulo 2, 37 e 41, mostra esse evento. Quem são esses? Judeus que conheciam a mensagem de Jesus. Isso está acontecendo em Jerusalém, numa festa judaica. Os judeus estão ali. Pedro prega e então há aproximadamente 3.000 pessoas batizadas aí nesse evento. Então, ali tem, digamos assim, um marco, né? Como marco o nascimento da igreja neotestamentária, e que ela nasce sob uma forte unidade, que logo em seguida o versículo 42 a 47 de Atos, mostra um resumo de como era essa igreja. Vamos ver aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir no pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então esses 3.000 formam uma igreja de forte comunhão, tanto espiritual quanto relacional, de uma irmandade, e inclusive no sentido até mesmo da partilha financeira, ou seja, é uma igreja que se viu na necessidade de fazer apoios, né? Apoiar os que tinham menos condições. Então, assim cresce essa igreja.
E é claro, irmãos e irmãs, aí a gente já vê no capítulo 5 de Atos, ou seja, ainda nós estamos na igreja em Jerusalém, bem nos primórdios mesmo, né, daquilo que a gente chama de igreja primitiva, e esse crescimento começou já a gerar alguns problemas. No Atos capítulo 5, vai narrar a história lá de Ananias e Safira, não vou entrar em detalhes aqui, porque o propósito do curso ele é panorâmico, né, um introdutório, mas é um acontecimento bem conhecido, ou seja, a gente já percebe aqui que há a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que, como eu disse no início, vem lá desde o Antigo Testamento, né, povo de Deus que serve ao Senhor e constitui um povo que é de Deus, e a gente tem agora essa agremiação, essa assembleia que é composta por pessoas que não necessariamente têm a verdadeira fé, mas que aderem ao grupo. Então tem pessoas que estão na igreja, se identificam com o grupo, mas é uma questão muito mais social, às vezes moral, às vezes de tradição, né? Não tem uma verdadeira fé, e algumas até por questões interesseiras. A pessoa ela se associa a um grupo religioso por uma questão meramente interesseira. E a gente tem depois no próprio Atos narrando a questão do Simão, né, o mágico, que ele, né, se tornou cristão, entre aspas, mas depois foi desmascarado. Então a igreja, ela já está desde o início lidando com, né, essa problemática. A igreja primitiva, ela tinha como característica a igreja doméstica, né? Então, apesar de ela se reunir em casas, e claro, você não tinha nenhuma casa que comportava 3.000, e aqui nós já temos até mais de 3.000, né? Mas apesar dela ela ser essa igreja presente, essa igreja de grupos pequenos reunidos em casas, porque as casas eram pequenas, ao mesmo tempo ela era altamente unida. Então não era uma igreja que estava dividida por uma questão de, nossa reunião vai acontecer aqui, ali, entendeu? Havia essa... Mas aqui a gente percebe a importância da figura dos apóstolos, né? Porque apesar de ela ser doméstica e de ter vários grupos reunidos, espalhados ali pela cidade, todas elas, aqui diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, ela era uma igreja apostólica, os apóstolos eram vistos, entendidos como aqueles que foram preparados por Jesus e comissionados por Ele, né, para poder liderar, né, essa igreja. Com o decorrer do tempo, a gente percebe que a igreja ela vai se organizando. Por exemplo, um pouquinho mais para frente aqui em Atos mesmo, e a gente daqui a pouco vê isso, a figura de Tiago como um líder da igreja. Então, se a gente quisesse entender como o primeiro líder da igreja, assim, líder mais autoridade, a gente vê o Tiago, certo? Ele que preside lá um primeiro sínodo, né? Para discutir a questão do evangelho aos gentios. Capítulo seguinte, capítulo 5, capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos. Então você vê mais a igreja se organizando, porque os 5 já teve um problema de questão financeira, mas não era questão de como o dinheiro
estava sendo distribuído, mas como o dinheiro estava sendo entregue, né? Ananias e Safira, eles não foram honestos no que eles fizeram. Capítulo 6, surge um outro problema, em razão da diversidade da igreja, porque haviam convertidos hebreus e helenistas, né? Capítulo 6, versículo 1 de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? Então veja, não está falando aqui de gentios ainda, né? Hebreus, os judeus mais tradicionais e conservadores quanto aos costumes dos seus antepassados. Nós já vimos isso lá na época dos Macabeus, como que desde depois do domínio macedônico, o helenismo passou a ser um adversário, digamos assim, do judaísmo tradicional. Passou a ser visto como um elemento cultural a ser rejeitado, né? E os Macabeus rejeitaram isso, embora entre eles houve quem quisesse uma aproximação maior com os helenistas. Então, aquele grupo mais ortodoxo, aquele grupo mais conservador, eles se destacavam e, de alguma maneira, na distribuição ali das arrecadações, as viúvas dos hebreus, ou seja, as mulheres que vinham dessas famílias mais tradicionais e conservadoras, estavam sendo contempladas, e as helenistas, né? Grupo de judeus com maior abertura à influência do helenismo. Então, a gente vê que havia pelo menos dois grupos dentro da igreja e que, de alguma maneira, um estava sendo mais privilegiado que os outros. Isso chegou aí ao conhecimento dos apóstolos e surge, então, o que? A instituição dos diáconos. Interessante que todos eles têm nomes gregos, todos os diáconos aqui mencionados, né? E que teve o propósito de dar maior representatividade aos helenistas junto aos hebreus. Então está aí na narrativa aí do capítulo 6, 1 a 15. A gente então percebe a igreja, à medida que foi surgindo necessidades, ela foi também tomando decisões para que as coisas fossem feitas dentro da sã doutrina, com organização, com justiça, né, com amor. Então os diáconos exerceram e exercem uma função importante desse cuidado para que não haja privilégios e tratamentos diferenciados dentro da igreja no que diz respeito a esse cuidado material, de visitação, né? Todas essas atividades que existem por parte dos diáconos. O martírio de Estevão, né, que é um dos diáconos escolhidos ali no Atos 6, por ocasião do martírio de Estevão, então já é o capítulo 7, os judeus desencadearam a primeira e grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e os discípulos, exceto os 12, se dispersaram através da Judéia e Samaria. Então o Atos 7 é o martírio de Estevão. Atos 8 começa falando de Saulo, né? E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Então a gente tem a entrada de Saulo, né, depois Paulo, no cenário, mas é só uma menção. E aí o versículo 1 continua: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então nós temos a primeira perseguição,
aos cristãos. Primeira, e essa perseguição ela não é contra os cristãos no mundo todo, ou dentro do Império Romano, isso vai acontecer depois. Essa perseguição ela é feita pelos judeus aos crentes de Jerusalém, então, aos próprios judeus convertidos ao cristianismo, sejam eles do grupo dos hebreus ou do grupo dos helenistas. E aí houve o quê? Uma dispersão. Essa dispersão, inicialmente, não levou eles muito longe, né? Porque eles foram para a região da Judéia e Samaria, ou seja, eles saíram de Jerusalém ali e foram um pouquinho mais, né? Assim, para a região, né? Ainda não é uma saída da igreja para os confins do mundo, mas ela já tem um princípio, tá? Os 12 permanecem em Jerusalém, eles não saem dali. Tem aí mais uma informação, né, que alguns desses cristãos, então, que se dispersam de Jerusalém por causa da perseguição, tendo chegado a Fenícia, Chipre e Antioquia, então veja que isso está um pouquinho para frente ainda de Samaria, né, porque já está mais ali ao norte. Antioquia já é aquela região hoje mais ali na Turquia. Não ousaram ainda transmitir aos gentios a palavra de fé e anunciavam-na somente aos judeus. Atos 11, versículo 19, uma informação importante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então veja, nós já vimos que sobre a dispersão dos judeus, os judeus estavam espalhados por toda a Ásia Menor, todo o Império Romano, Alexandria, o norte da África. Nesse primeiro movimento da igreja, ao sair de Jerusalém, então, já que a gente saiu de Jerusalém, nós vamos pregar o evangelho, mas vamos pregar quem? Vamos pregar para os judeus. Então, são judeus pregando para judeus. É claro que esses judeus, nessas regiões mais distantes, tinham um contato muito maior com o helenismo, né? A gente chama aqui de helenismo, aquela cultura que trazia características lá do helenismo do tempo de Alexandre, mas que já vinha agregado elementos do mundo romano também. Tá? Então era a cultura do tempo, a cultura do mundo, né? A perseguição dos cristãos não se deveu ao fato de que se opunham ao judaísmo, até porque não se viam pertencendo a uma nova religião, mas porque criam e pregavam que em Jesus o Messias haviam se cumprido as promessas a Israel. Jesus é o Messias. Então não há um ataque ao judaísmo, tá? Mas agora é o seguinte, o que nós estamos dizendo? Cumpriu-se a Escritura, tá? E os judeus mais conservadores, os judeus, né, daquela linha mais farisaica, os saduceus, eles não aceitavam isso. E como eles tinham a liderança política e religiosa nas mãos, eles empreenderam então essa perseguição. Os cristãos de Jerusalém iam ao templo e guardavam o sábado, mas se reuniam no domingo, porque foi o dia da ressurreição, para o partir do pão. Então também esse rompimento, ele é paulatino, né? Ele é gradativo. Então o sujeito, a partir de hoje, né? Esqueça, eles eram judeus, não pode esquecer isso. E a gente sabe que o judeu tem uma identidade muito forte, né? Até judeus, pelo menos agnósticos, não vou nem chamar de ateus, mas alguns judeus que a gente conhece aí, agnósticos, eles têm
ainda conservam várias tradições dos judeus, né? Certamente, né? E isso mostra que era um povo sábio, né? Os de Bereia, diz aqui a Escritura, Paulo, que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Onde está escrito isso aí? Espera aí, explica direito isso aí, né? E eles são chamados de nobres, né? Nobres não porque eles eram ricos, eram da corte, nobres no sentido, né, de pessoas cuidadosas, prudentes. Vamos examinar a questão, né? Então tudo isso está acontecendo em pouco tempo. Mudanças históricas, rompimentos assim. Você fala, o cara teve um ano para pensar, mas, cara, você está falando de modificar o entendimento de 2000 anos de tradição, né, de Abraão até Jesus, 2000 anos. Você está falando para a gente, quando chega o gentio, você está falando que, olha, faz 2000 anos que nós estamos brigando com os gentios, agora você está falando que eles são nossos irmãos também. A gente olhando para isso, eu acho que jamais deve se condenar, né, essa atitude desses mais resistentes. É claro que os que foram crendo, o Espírito Santo foi trabalhando. Agora, teve aqueles que não creram, e por não crer, eles também não deram abertura a essa obra de Deus. Porque foi o Espírito Santo que colocou, gente, tudo isso é obra de Deus, calma, né, pode ficar tranquilo, é Deus agindo. Mas quem não teve verdadeira fé, ele agiu o quê? Agiu pela razão. Racionalmente, o judeu jamais aceitaria essas mudanças no judaísmo, como está acontecendo, né? E os apóstolos estão participando disso, existe uma certa resistência, porque quando Paulo vem e conta tudo, não, então Paulo, pode pregar aos gentios, mas fala para eles não comer carne sacrificada aos ídolos, né, e guardar-se incontaminado das coisas do mundo. Eles trazem aquela ideia do puro e do impuro lá do Levítico, né, o negócio seguinte, né, relações sexuais ilícitas, que é aquelas lá do livro do Levítico também, né, que fala lá de algumas coisas lá. Então, eles ainda dão abertura para pregar para os gentios, mas aqui, tem algumas coisas nossas aqui que a gente não vai, né, circuncidou Timóteo, né, ou foi Tito, que não era judeu, mas Paulo foi para Jerusalém com ele e circuncidou o sujeito lá, né? Então você vê que até o Paulo fosse, não, vamos com calma, né? O sujeito está vindo comigo aqui, circuncida aí, então, né? A gente vai vendo paulatinamente, essa abertura para os gentios. A dispersão dos judeus helenistas pelo Império Romano serviu de ponte entre o cristianismo de Jerusalém e a conversão dos gentios do Império a Cristo. Então, Atos 8, versículo 4, fala da primeira perseguição da igreja, em razão do martírio de Estevão. E 4, entre mentes, os que foram despertos iam por toda parte pregando a palavra. E aí vai narrar Filipe, né? Filipe pregando, depois mais para frente Filipe e o eunuco, né? A conversão lá do eunuco. Você vê que o que a gente percebe? Que essa perseguição, que para quem sofreu isso não foi fácil. Imagina você de repente ver o seu próprio povo te perseguindo, você perdendo sua casa, seus bens, separando-se da sua família, imaginando que na família tinha um grupo que já tinha se convertido ao cristianismo, outro não, e você tem que fugir, deixar para trás uma parte da família. Para quem viveu isso foi muito difícil. Estevão perdeu a vida, para dizer a verdade. Mas Deus
né? Operando, porque se não sai daqui de Jerusalém, como é que o negócio vai? Esse povo tem que sair, né? Então Deus também agindo para essa dispersão, né? E aí o capítulo 9, olha, a partir da conversão de Saulo, né, que é o nosso Paulo, o número de gentios convertidos progressivamente supera a dos judeus, e o Novo Testamento passa seu foco para este grupo de pessoas, né? Então a partir do capítulo 9, apesar que o 10 ainda fala de Pedro, mas aquela questão Pedro e Cornélio, né, já está falando dessa abertura da igreja. A partir daqui então o Novo Testamento ele vai focar, certo, nos gentios, tá? Eu acho que vamos ver mais esse aqui. Após a ascensão do Salvador, né, de Jesus, Pedro, Tiago e João, apesar de particularmente distinguidos pelo Salvador, já falei, aquele grupo entre os 12, né, um grupo mais próximo, não disputaram a honra de bispo de Jerusalém. Você não vê isso, né, nenhum relato. Mas escolheram Tiago, o justo, para este munus. Munus é um ministério, ofício. Tá? Eu coloquei entre parênteses Clemente, pode ver que está entre aspas. Eu já falei para vocês, né, do livro escrito por... Não. Clemente foi um dos pais da igreja no período da patrística, e ele faz essa citação. Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então a gente vê esses três aqui, né, com uma liderança aqui na igreja. Atos 15, versículo 13. Em toda a multidão, 12, em toda a multidão silenciou, passando-se a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. E aí, né, vai contando aqui, mostrando então Tiago como também, né, chegou, agora que todo mundo falou, vou falar eu, tá? Uma observação aí que eu já disse sobre os três Tiagos, né? O Tiago, também conhecido como o menor, é o filho de Zebedeu, irmão de João, que foi decapitado por ordem de Herodes em nova perseguição contra os cristãos. Atos 12, versículo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, tá? Então esse Tiago, irmão de João, conhecido como Tiago o menor, é o filho de Zebedeu. Nós temos também o Tiago o justo, que é considerado aí o irmão de Jesus. Gálatas 1:19. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então o apóstolo Paulo faz essa menção. E temos também o Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos. A gente viu isso lá no início. A morte de Herodes, Atos 12, 20 a 25. Segundo o historiador José, esse aqui não é Herodes o Grande, o que mandou matar as criancinhas, não, já é o filho dele, tá? Segundo o historiador José, a doença se propagou pelo corpo inteiro
com uma febre lenta, uma irritação insuportável em toda a superfície do corpo, dores intestinais contínuas, edemas nos pés, inchação no ventre, putrefação do órgão viril, onde nasciam vermes, respiração asmática e penosa e contração de todos os membros. A narrativa lá de Herodes, a morte de Herodes, capítulo 12. Oi? Isso. Atos 12. Esse Tiago aqui, ó, o Tiago que mandou passar a fio de espada, o Herodes que mandou passar a fio de espada, Tiago, irmão de João. Tá? O 3 diz, vendo isso agradável aos judeus, prosseguindo, prendendo também a Pedro. Ou seja, ele viu que mandou matar os judeus que ainda não haviam se convertido, gostaram, deram apoio para ele, e a gente sabe que os Herodes sempre quiseram conquistar o favor dos judeus, porque eles nunca foram aceitos, né? Eles não eram judeus, e então ele manda prender mais um, vamos prender Pedro então, porque o Pedro é um dos líderes lá, tá? E a partir do versículo 20, narra aí a morte desse Herodes, ok? Muito bem, vamos parar por aqui, porque aí, próxima aula a gente continua falando aí de Pedro e entraremos também em Paulo.